Oi, olá, tudo bem com vocês? Primeira vez que está vindo aqui? Sou Jane, prazer. Escreve, comenta, compartilha, divulga esse trabalho. Esse é um canal de psicoeducação. Eu falo sobre estudo de personalidade. A princípio, eu falo muito sobre narcisismo, porque é o que está em pauta. Na realidade, eu tenho algumas observações a fazer, porque existem coisas que às vezes nós não podemos falar. A gente só tem que seguir o fluxo, mas não se pode comentar. Se vocês chamam todo mundo de narcisista, existem coisas que nós não podemos falar. Quando eu digo assim, para vocês todo mundo é narcisista, eu estou falando uma coisa que eu não posso falar claramente. Então, assim, por trás dessa história de narcisismo, existe outras coisas muito mais complicadas e perigosas. Então, vamos dizer que estamos lidando realmente com narcisista. Você que mora na casa, meu abraço, meu carinho, muito obrigado, minha gratidão eterna. Beijo no coração. Nosso tópico de hoje é os 3 estágios do narcisista perigosamente obsessivo. Narcisista obsessivo. Obsessão é um distúrbio separado do narcisista. Agora imagine esses dois juntos, o estrago que não faz. Quando você se separa de uma pessoa tóxica, pessoa abusiva, agressiva, você diz que não quer mais ninguém e tal, mas esse passa, a dor passa. E quando a dor passa, você se encontra pensando em um novo amor. Porque ninguém quer acabar em um mar de ausências, né? Ausências é solidão. Então ninguém quer experimentar esse estágio de ausência. A gente quer experimentar o amor, a gente quer ser feliz, a gente quer viver emoções, a gente quer se agarrar, se apegar, toque, beijos, abraços, carinho, fazer amor, etc, etc. Todo mundo quer isso. Mas não há nada maravilhoso do que a emoção, a sensação de um novo amor. A intensidade, a excitação e a obsessão. Você pensa nele, se você for mulher, o tempo todo. Se for um homem, pensa nela o tempo todo. Constantemente, você está trabalhando, está pensando, você está dirigindo, está pensando, você está tomando banho, está pensando, você está tocando no seu corpo, você está pensando, ui, esse negócio é complicado. Nosso humor muda completamente, paralelamente ao sorriso. Você deixa aquela carranca de pessoa abandonada que sofreu não sei o quê. É uma questão de força de vontade que nos mantém em contato com a nossa família e nossos amigos, porque eles são pessoas que quando a gente está amando, a gente quer estar perto. A gente quer estar perto das pessoas que a gente gosta, mesmo que essas pessoas não gostem da gente. Então, normalmente, entre 6 meses e 2 anos que você se separou lá do tóxico, é provável você se envolver com alguém. A química da atração inicial é substituída por uma avaliação consciente de como a visão e os valores de outras pessoas combinam com os nossos. Começam os problemas. Se o relacionamento se aprofunda ou não em algo substancial e duradouro, depende de quão adequados somos um para o outro como parceiros de vida. Também depende da nossa saúde psicológica e da saúde psicológica da pessoa. E começamos a ver que nem tudo são flores, que no jardim também tem insetos, tem escorpiões. No jardim também tem abelha. Tem várias coisas nesse jardim. Então não é só as rosas, não são só as flores, não são só a beleza que a gente olha de longe. A proporção que você se aprofunda andando pelo jardim, você vai ficar como a minha testa tá hoje, que foi mordida por uma muriçoca, entendeu? Então, porque aqui na Europa é outono, e no outono aparecem essas companhias indesejáveis. Na verdade, para a minoria dos indivíduos instáveis, o estágio da paixão mútua se transforma em algo bem diferente. Uma obsessão unilateral na qual um parceiro tenta cada vez mais moldar
um ao outro um objeto com o qual ele ou ela pode realizar sua fantasia. Indivíduos que desenvolvem esses relacionamentos interpessoais obsessivos geralmente têm problemas psicológicos que impedem a progressão normal de um relacionamento romântico. Então as pessoas têm problemas psicológicos e as pessoas não sabem, as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam que eles têm. Quando a gente fala problemas psicológicos, as pessoas já pensam em uma coisa bem desagradável e bem ruim. Gente, a maioria das pessoas tem problemas psicológicos. A independência no relacionamento é visto como rejeição. Se eu sou independente, o meu marido, meu namorado, meu parceiro vai entender que eu sou uma pessoa que estou rejeitando ele, quando na verdade eu sou uma pessoa independente, entendeu? Então, a independência em relacionamento é vista como rejeição. As pessoas acham que um tem que ser dependente do outro, em todos os sentidos. Você não pode tomar nenhuma atitude e nem praticar nada independente. A distância física e emocional é vista como uma ameaça. Se a independência é vista como rejeição, a distância física, quando você quer se recolher, você quer ficar no seu canto, você quer ficar sozinha, você não quer conversa, você não quer toque, aí isso é vista como ameaça. Tá interessado em outra pessoa, não me quer mais, eu fiz alguma coisa errada. E começa a povoar a sua mente de pensamentos, ideias, coisas que não tem nada a ver. As pessoas esquecem que a outra tem os seus próprios pensamentos, suas próprias decisões, seus próprios desejos. Como resultado, há uma tentativa repetida de possuir e controlar. Prestem bem atenção a essa minha fala agora. Prestem atenção. Como resultado, há uma tentativa repetida de possuir, controlar os pensamentos, sentimentos e comportamento do parceiro. Não importa se você é rei, rainha, se você é deputado, se você é professora, se você... Não importa o cargo e o status que você tenha. Você vai querer controlar pensamentos, sentimentos e comportamentos do seu parceiro. Quando o objetivo da obsessão se cansa de toda a atenção, pressão e carência, inevitavelmente tenta recuar, os piores medos do perpetrador são confirmados, estabelecendo um ciclo vicioso no qual cada lado aumenta em resposta ao outro. No extremo, o fim do relacionamento pode levar ao fim de uma vida, de um ciclo. E é aí onde começam os 3 estágios da obsessão. Prestem atenção. Vocês estão lembrando de que caso? Um caso que está na mídia. A professora e o político. O primeiro estágio da obsessão é o estágio absorvido. O amor obsessivo, ele é baseado na ilusão e na fantasia. As interações são baseadas em um roteiro pré-escrito que exige que um parceiro, muitas vezes desavisado, memorize as falas e nunca se altere. Há uma expectativa constante de segurança e um foco intenso no relacionamento que não diminui, independente do tempo ou que o relacionamento durou ou da quantidade do tempo gasto. No entanto, o relacionamento muda com o tempo e geralmente ele pode ser dividido em 3 fases definidas. O primeiro estágio do relacionamento obsessivo, devido à natureza, primeiro estágio de uma pessoa, vamos dizer, narcisista obsessiva, o estágio que ela vai apresentar. Devido à natureza consumidora da paixão, pode ser difícil detectar sinais de alerta de um relacionamento obsessivo durante o namoro ou durante algum tempo. Mesmo durante as dores da paixão, quando você está ali apaixonado, obcecado, alguns indivíduos são extremos em seu apego inicial. Isso é uma bandeira vermelha. Quando ele quer saber tudo sobre você,
enchendo você de perguntas, presentes, admiração, elogios, tudo em excesso, né, gente? Falando sobre casamento, compromisso nos primeiros dias de encontro ou se referindo a você como sua alma gêmea. Olhando para trás, muitos sobreviventes de relacionamentos obsessivos podem ver que, no início, um parceiro o estava colocando no papel que eles deveriam desempenhar. Entendeu agora? Presta atenção um caso que eu vou contar agora. Um médico bem-sucedido começou o namoro com uma moça e, depois de 3 encontros, ele perguntou quando ela ia morar com ele. 3 encontros. Quando você vai morar comigo? Em todos os 3 encontros, ele pediu que ela se arrumasse muito bem e a levou a restaurantes extremamente caros, onde ele insistiu que ambos pedissem e primeiro aperitivos, depois o prato principal e depois sobremesa. E ela fez um comentário que não poderia continuar comendo assim por várias questões. Questões financeiras, que não era o hábito dela, e questão de a figura, né? O corpo dela também. Então, um médico, presta atenção que eu vou falar. Ele olhou dentro dos olhos dela e disse: você sempre pode ir ao banheiro e vomitar. Comer fora é a única coisa que me ajuda a aliviar o estresse. Ele estava pensando nele, no problema dele, não no problema dela. E nem no gosto dela. Então eu não preciso nem dizer a você como ele encontrou uma mulher de personalidade. Esse foi o último encontro que eles tiveram. Embora ele tenha ligado obsessivamente para ela por algumas semanas, ela descobriu mais tarde que se tinha trocado de mulheres todos os meses. Ele trocava de mulher porque as mulheres não aguentavam esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa obsessiva. O segundo estágio chama estágio agitado. Conforme o relacionamento progride, o parceiro obsessivo tenta cada vez mais controlar o outro. Eles mandam mensagem de texto, ligam, enviam e-mails várias vezes ao dia. Eles têm ciúme de qualquer pessoa ou coisa que tire tempo do parceiro e tenta sabotar a participação sua ou da pessoa que eles estão se relacionando em atividades prazerosas. Ele começa a isolar você de amigos e familiares. Eles ficam cada vez mais ansiosos, que pessoas obsessivas são ansiosas, sobre perder você e então começam a duvidar ou desconfiar do que você diz, do que você fala. Mesmo não havendo razão para isso, eles começam a desconfiar, fantasia e ilusão. O terceiro estágio da agressividade narcisista obsessiva começa quando os outros 2 estágios de tentativa de controlar você falharam ou você terminou o relacionamento. Nesse ponto, o perpetrador aumenta a aposta. Eles podem ameaçar de se suicidar se você não concordar com as exigências deles, se você disser que não vai retomar o relacionamento. Eles podem atrapalhar a sua vida, seu trabalho. Eles podem ficar ligando para sua casa, para seu chefe, para seus amigos, para sua família. Eles podem aparecer de repente nos lugares que você estiver sem serem convidados. Eles podem aparecer na porta do seu trabalho. Olha, aí começa o verdadeiro terror. Eles podem alternar em apelos para ver você com votos de vingança. Presta atenção. Para alguns indivíduos desesperados e perturbados, que eu já falei lá no início, que toda pessoa obsessiva tem problemas psicológicos. O comportamento vai evoluir para perseguição, ameaças e violências físicas. Então, vocês tomem cuidado. Não importa o quão magoados ou bravos, a maioria dos ex-obsessivos nunca se envolve em comportamento ilegal. Aquele que os fazem tem uma psicopatologia subjacente que bloqueia a sua capacidade de deixar ir
e seguir em frente. Então é desses indivíduos que nós estamos falando. São aqueles que não têm a capacidade de terminar um relacionamento, de deixar outra pessoa ir. Então eles farão qualquer coisa para recuperar o parceiro e o controle e para se sentir uma pessoa poderosa. Faz até aposta com amigos, fala mal de você, xinga você, faz coisas absurdas e horríveis. Eles ouvem os amigos, eles se envolvem com pessoas vazias, fúteis, que só querem o dinheiro deles, e só depois, mais tarde, é que eles vão perceber o que perdeu e quanto tempo perdeu com pessoas inúteis. Mas não é essa a questão. A questão o meu conselho para vocês é preventivo, educador, né? Estou educando vocês sobre uma personalidade muito perigosa que pode se tornar criminosa. Então, quando eu falo crime, gente, eu não estou falando só crime de morte. Uma pessoa pode ser criminosa por vários motivos. Ela pode ser considerada uma criminosa pela lei. Não é somente tirar a vida de alguém que é um criminoso. Criminoso tem vários estágios para se considerar uma pessoa criminosa. A obsessão é um crime, né? Apesar de ser um transtorno, um distúrbio. Ela reflete, uma pessoa obsessiva está refletindo um senso de propriedade e de direito. Esquece que você é um ser humano igual a eles. Você me pertence, eu tenho o direito de dizer e fazer o que eu quiser. A violência letal é uma extensão dessas crenças disfuncionais de um relacionamento tóxico, de um relacionamento disfuncional. Eles pensam assim: você me desrespeitou quando você terminou o relacionamento. Você me desrespeitou quando você foi embora. Eu não te dei o direito de fazer isso. Eu não permiti você fazer isso. Olha só que absurdo, mas é assim que está na cabecinha doente deles. Ao contrário do agressor crônico, o segundo tipo de ex potencialmente letal, conhece a palavra letal, né, gente? Pode nunca ter encostado um dedo no parceiro. Porque aí você diz assim, ele nunca me tocou, ele nunca me agrediu. Não confie em pessoas obsessivas. O fato dele não ter tocado um dedo em você durante o relacionamento não quer dizer que ele não seja uma pessoa que possa praticar um ato letal. Não confie em pessoas que você não sabe o que é que tem dentro da mente dela. E a princípio, ninguém sabe o que é que tem na mente da outra pessoa. Só Deus. O agressor crônico, você já sabe o que ele faz. Ele agride o tempo todo. Mas esses outros obsessivos, que nunca te agrediu, e você acha que ele não pode fazer uma coisa muito grave, séria com você? Vou dizer aqui a você uma estatística. 30% dos homicídios de relacionamento, o assassino nunca cometeu violência física com a vítima. Entendeu agora? Entendeu agora? Uma mente psicopata, uma mente obsessiva. O perfil de personalidade desses ex-obsessivos é um indivíduo imaturo, egocêntrico, que no relacionamento constantemente ansiava ou exigia atenção e afeição absoluta. Chantagem emocional, choro, ameaça de automutilação, indução de culpa. Tudo isso eles usavam para controlar você ou seus parceiros durante o relacionamento. É somente quando isso não funciona mais que a violência se torna uma opção para eles. Perseguição e outras formas de perseguição indesejada podem ser usadas após um término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de qualquer coisa. É preciso ter muito cuidado, muito cuidado. O ser humano, a natureza humana é muito complexa, é muito complicado. Então eles vão tentar de todas as formas restabelecer esse relacionamento íntimo. Se ele não conseguir,
eles vão levar ao extremo. Um ex-obsessivo pode explodir em fúria assassina, devido à impressão equivocada de que a própria essência de quem ele é será psicologicamente destruída se ele não responder à situação. Complicado isso, não é? Mas é assim que funciona a cabeça deles. Então ele pensa que ele será destruído, a imagem dele será destruída se ele não obtiver você de volta. E então, quando ele tem certeza que não o terá ou não a terá, ele explode em uma fúria assassina. E se antes ele nunca tocou um dedo em você, agora ele pode ceifar a sua vida, porque essa será, fazer isso se torna a opção da obsessão dele ou dela. Conclusão: ninguém pode prever com precisão qual indivíduo assassinará alguém que amou. Podemos, no entanto, identificar as nuvens escuras em um relacionamento que prevê nuvens de tempestade após o término, seja por insegurança, seja por carência, ou por um senso de direito e propriedade. Ex-maridos, ex-namorados, ex-amantes podem matar os seus antigos parceiros, tentam manipular, controlar, mesmo após o término. Terminar um relacionamento com segurança requer planejamento, estratégia e ajuda. E muitas vezes é perigoso até pedir ajuda, mas é aconselhável você pedir ajuda a órgãos oficiais. Não faça isso sozinha nem sozinho. Você está lidando com um potencial assassino. Essa pessoa não pode ser normal, uma pessoa que age dessa forma. Essa é a personalidade de um narcisista obsessivo. Depois do término, para ele, a opção é a violência e ele pode acabar com o ex ou a ex. Porque para ele não é só acabar moralmente, não é só destruir moralmente o ex ou a ex. Ele precisa, sabe aquelas coisas horríveis que as pessoas dizem, se não for meu, não será de ninguém, eu não tenho, ninguém terá. Esse é um pensamento assassino de alguém que não controla seus sentimentos, suas emoções. Então, não confie em uma pessoa obsessiva, mesmo que ela nunca tenha tocado um dedo em você. Não confie. Os psicopatas, eles vivem entre nós muito mais do que o que você possa imaginar. A maioria dos serial killers, a maioria dos assassinos e assassinos românticos, né, que são aquelas pessoas que matam alguém que eles amaram, eles não são psicopatas. 70% das pessoas que são serial killers, que são assassinos, eles não têm nem um grau de psicopatia. É o instinto predador, é o instinto assassino. Eles não têm doença nenhuma. Isso é estatística do FBI sobre os assassinos. O FBI mantém uma equipe de psicólogos os mais treinados e experientes que existem no mundo. Eles dizem: 70% dos assassinos não tem doença mental nenhuma. É a natureza, é o instinto animal, o instinto felino, o instinto ruim mesmo, sabe? Monstros. Eles não têm nada de doença mental ou de distúrbio de personalidade, não. É caráter mesmo. Então, não confie. Quando você vê uma pessoa te perseguindo, te maltratando depois que você terminou o relacionamento, tenha cuidado com essas pessoas. Tenham cuidado com vocês. Tenha cuidado da sua vida. Se você vê que você está em risco, em perigo, procure ajuda oficial. Muda de cidade, muda de estado, muda de país, muda de nome. E uma pessoa obsessiva, ela não tem controle, ela não para, ela não tem limites. A obsessão é uma coisa perigosa. 1000 vezes mais perigosa do que narcisismo, do que pessoas tóxicas, do que pessoas rudes. 1000 vezes. Pessoas obsessivas são pessoas que fixam uma ideia baseadas em fantasias e ilusões. As 3 regras para se proteger: planejamento, estratégia e ajuda. E não faça isso sozinho. Agora, precisa também ter muita cautela
cautela, muita observação quando você for pedir ajuda a alguém. Porque às vezes a gente pede ajuda a uma pessoa e essa pessoa nos coloca em mais risco ainda do que aquele que nós estávamos prevendo. Porque muitas vezes a gente pede ajuda a alguém que está sob o domínio do obsessor. Às vezes a gente pede ajuda de um familiar que já está sob o domínio do obsessor, de um amigo que já está no domínio do obsessor. E por medo das consequências, essa pessoa termina te traindo e colocando a sua vida em risco, sem saber, sem perceber, porque tem medo, porque já foi dominado, já está sob controle do obsessor. Então, você precisa pedir ajuda oficial e não é a qualquer órgão. Se você estiver em um país árabe, nunca peça ajuda à polícia. Órgãos oficiais que ajudam pessoas em risco, porque a polícia vai te devolver para o seu agressor, porque eles não respeitam mulheres. Hoje me mandaram um vídeo que eu fiquei chocada. Nem vou comentar. Gente, não me manda esses vídeos horrorosos não, que eu preciso acordar, levantar, sabe? E ver coisas boas. Me mandem vídeos maravilhosos, me mande coisas boas, coisas positivas. Não me mande esses vídeos horrorosos e estraga meu dia. Vocês quiserem me mandar alguma coisa, mande sobre vocês. Jane, me ajuda, eu estou passando por esse problema. Mas não me mande vídeos de outras pessoas que a gente não conhece, não sabe, nunca viu. Primeiro, porque eu não vou poder fazer nada para ajudar. Segundo, eu só posso ajudar alguém que me peça diretamente ajuda. Não posso ajudar uma pessoa que não me pediu ajuda. Mesmo se a pessoa estiver em risco, a pessoa tem que ter a atitude de pedir ajuda. Beijo no coração. Muito obrigada e tenham cuidado, gente. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Beijo no coração, tchau.